Ceará, foi o primeiro a abolir o tráfico de escravos aqui em 1884, as pessoas criticavam porque o número de pessoas a serem libertos eram pequenos, o que eu achei uma insatisfação e uma ingratidão, porque independentemente do pessoal ou do número de pessoas, o que vale mesmo era a intenção, e as pessoas lutaram por isso e tinham que agradecer de alguma forma. Não foi difícil ter entendido os temas e os textos que Flávio Paiva trouxe para nós, porque são momentos que aconteceram em Angola e em África, são temas muito visíveis e que um dos temas até foi que eu fiquei muito chocada e reconheci o esforço das pessoas as quais tiveram e lutaram, foi a gênese, o apartheid. De fato, esse tema é bem profundo e sensível, e com isso eu li a história e li também alguns trechos, né, do livro Ceará Negro. Eu disse, uau, como alguém de um outro país pode se interessar com outras histórias. Na verdade, é bom, isso nos faz conhecer outras realidades, nos faz olhar não só o sentido de ouvir histórias, mas também de sentir o que os outros sentiram. Essa empatia às vezes se dá por lermos e reconhecermos as histórias que os outros passaram. Nós ainda aplaudimos os sistemas coloniais. Nós ainda continuamos a semear que as outras culturas, as outras formas de vivência, as outras formas de ver a vida são melhores, e porque isso foi tudo plantado desde o período colonial. Então, para mim, nem seriam outros temas, seriam outras vivências. Aquilo que nós vemos com olhos nus, nós aplaudimos de algumas formas, consciente ou inconscientemente, nós conseguimos enxergar sem muito esforço. Quantos e quantas mulheres estão aqui no Brasil, estão em outros países e não conseguem voltar porque o sonho que as tirou de lá, chegando aqui, foi traído. Pura e simplesmente porque não foi possível viver e brilhar, ou então, pelo menos sentir que o meu sonho de sair do meu país para ir em busca de melhores condições de vida, aqui não foi possível encontrar essa condição. E a negra de Iracema, quando se viu, aquela empregada nigeriana, quando os empregadores a libertaram, ela pura e simplesmente por vergonha daquilo que foi a sua vida, de ser empregada, de não conhecer o seu sol, não conhecer ser domingo, ser segunda, por vergonha, suicidou-se. Porque ela nem se via. Vou dizer o que é a minha família. Vou dizer que fui para a França e fiz o quê? Foram tantos anos de entrega e fiz o quê? A única coisa que ela pensou, acho que a melhor coisa é tirar a minha vida e está tudo bem. E foi assim, é uma história muito arrepiante, muito... Acontece muito, então, para nós, estamos aqui a compor essa mesa, mulheres negras, estamos aqui diante do Yuri. É um momento de reflexão, saímos dos nossos países, estamos aqui, estamos a estudar. Será que vamos ser mais uma vítima? Será que vamos conseguir realizar os nossos sonhos? Será que aquela negra de Iracema vai representar mais a nossa história? Ou temos que lutar? Mais do que ser temas sobre a África, são vivências africanas. São dia a dia de africanos que lutam, cuidam, têm o mesmo sangue vermelho que um homem branco, têm as mesmas dores, sentem dores, choram, riem, têm sentimentos, e é sobre isso. E o autor fala basicamente sobre o Scarlett. Foi uma canção, menciona também a questão do boi preto relacionado à África. Mas esse boi preto não é na perspectiva de um animal irracional. Com isso, eu pude entender e fiz a conexão com Moçambique, que é um país africano que recentemente, sofreu um sistema de opressão, resistência e de muita luta. Até hoje isso penetra, não só em Moçambique, claramente, como outros países de África, mas estamos a viver agora a questão de Moçambique. Então, fazendo a reflexão
deste texto sobre o boi preto que é oprimido, que é deixado à margem, que tinha que se dar o amor que merece, mas não foi dado em função das políticas que não eram, de certa forma, dadas à população. Então, remeteu-me a pensar na questão de Moçambique. Sendo africana, não moçambicana, é claro, angolana, mas africana, pude, de certa forma, me arrepiar ao ler e ao fazer o comentário. O texto sobre fuleiro e fuleiragem, como eu disse, o pai ele faz, né? Ele mostra um descontentamento sobre o significado da palavra fuleiro, que a gente encontra atualmente no dicionário, que se trata de pessoas basicamente sem cultura, basicamente pessoas desmerecedoras de respeito, pessoas que não merecem confiança, né? Desordeiros, para concluir. São situações, por exemplo, o que me chamou a atenção são situações que atualmente ainda existem, que através de algumas palavras, né, bonitas, às vezes descontraídas, muitas das vezes tem uma intenção forjada não muito boa para a pessoa da qual vai ser referenciada a mesma palavra. Quando cheguei aqui, eu tive esse contato bem mais forte sobre esse forjamento de intenções através de palavras, através de atitudes, né? Por questões raciais, talvez, não sei se é por discriminação, eu não sei se é por ingenuidade das pessoas, mas eu pegava certas palavras e eu analisava o que ela está querendo dizer com isso. Quando ela fala isso, o que ela está querendo dizer, o que ela está querendo saber. E o conselho que eu dou para muitos é que antes de vocês julgarem alguém, né, primeiro conheçam a pessoa. Como o Flávia disse, conhecer a África traz muito sentido para a nossa vida. Eu não falo só como um exemplo para vocês, brasileiros, brancos, mas também para nós negros, né? Eu nunca fui muito de pesquisar sobre a questão de África, saber qual é a minha origem, mas a partir do momento que eu cheguei aqui, eu tive essa necessidade de saber qual é a minha origem, né? Como se dá o povo africano, como é que nós somos, por que as pessoas nos olham desse tipo, dessa maneira, nos veem desse jeito, porque eu só comecei a viver o racismo quando eu cheguei no Brasil, eu só comecei a entender o racismo quando eu cheguei no Brasil, e olha que quando eu vim para cá, eu fiz uma pesquisa e eu vi que a população brasileira era maioritariamente composta por pessoas designadas negras. Então eu falei, não, eu vou num país que não tem essa questão de racismo, não tem essa questão de discriminação, e se tiver vai ser assim, por mínimo que pareça. E quando eu cheguei aqui era totalmente diferente. Aí eu precisava buscar mecanismos para entender de onde vem essa agressão, de onde vem essa raiva, de onde vem esse desmerecimento por nós, desse povo que se intitula também negro e que são muitos oriundos de negros, né? E pronto, eu fiquei, é complicado, né? Estranho, então eu precisava buscar conhecimento para me munir. Então o conselho que eu deixo é esse: antes de vocês julgarem alguém, conheçam e percebam a pessoa não só pelo tom de pele, mas como um ser humano em si, que diferente de vocês, que temos em sua cor, senão os sentimentos são os mesmos, como a nossa colega disse, o sangue que corre nas nossas veias é o mesmo. Quando vocês levam uma chibatada e a gente leva a dor é a mesma. Quando vocês recebem uma palavra difícil e nós sentimos do mesmo jeito. Então nos percebam não simplesmente como africanos, percebam os negros como seres humanos e tenham empatia pela vida, né, dos negros ou dos africanos, como vocês gostariam que tivessem das vossas. O continente africano é conhecido como o berço da humanidade. Foi um continente que sofreu muito com a colonização e também um continente muito rico mesmo. Eu acredito que, da mesma forma que nos é ensinado as histórias dos outros continentes e dos outros países, eu acredito que o mundo, o Brasil, os Estados Unidos ou qualquer outro país também deveria ensinar isso ou implementar as histórias africanas ou dos países africanos nos seus institutos.
E ao ler o livro do autor Flávio Paiva, eu tive a pensar, por que esse livro não é incorporado no ensino fundamental ou secundário como médio? Porque ele traz tanta riqueza ou tantas histórias africanas onde as pessoas poderiam nos conhecer. Porque nós conhecemos outros países não por viajar, mas pelas histórias que nos são contadas e pelos estudos que nós aprendemos nas universidades, no ensino fundamental como médio. Eu não olhei só para a palavra apartheid como simplesmente ela vem da origem africana, né? Que significa separação. Apartheid foi mais do que separação. Apartheid foi um regime institucionado pelo Estado na época. E quando este regime foi lá imposto, as pessoas não só ouviram falar de separação, mas viveram separação. Separação onde tinha quarto de banhos para brancos e quarto de banhos para negros, banheiros no caso, né? Para brancos e negros. Separação que onde estiver branco, o negro não pode chegar. Separação que, mesmo sendo negro, nativo daquela região, ele não tinha direito de viver aí. Quer dizer, não tinha direito ao seu meio e era afastado por terras longínquas ou terras afastadas, em que aí viviam situações precárias. Então, essa história, e Flávio Paiva trouxe uma história de um sul-africano muito interessante, John Maxwell Coetes. Ele fala sobre a sua infância no regime de apartheid. Ele não conta só a história, mas ele fala aquilo que ele viveu. Então, quer dizer que as nossas infâncias hoje são marcadas por dores. As nossas histórias hoje, as nossas vidas são marcadas por passados de exclusão, passado de discriminação, que acredito que hoje nós andamos com isso. E estando aqui no Brasil, como as minhas colegas disseram, eu começo a ver e a olhar que é um passado repetido, muitas vezes, porque em muitos momentos nós vivemos consequências do passado de uma estrutura escravocrata, onde muitas vezes aqui nós não sentimos, em muitos momentos, aquele afeto, simplesmente, como a minha colega disse, pelo tom da pele. Hoje temos essa oportunidade de estarmos aqui como mulheres negras, falando para todos vocês. Eu acredito que é um dos avanços também que nós agradecemos, né, por estarmos aqui a falar de temas de Ceará Negro e outros temas de África. Porque se não tivéssemos esse encontro, tal como Flávio Paiva disse, que era só feito, é só algo escrito, mas não se vive, não estaríamos a relevar não estaríamos a relevar as vivências de outras pessoas. Então, é um desafio, de fato, estar aqui. E acredito que se nas universidades tivesse essa oportunidade, principalmente nas bibliotecas, falarem das nossas vidas, das nossas histórias também africanas, eu acredito que muitos não poderiam nos fazer perguntas que às vezes somos questionados pelas nossas presenças, somos questionados pela nossa inteligência, somos questionados pela nossa existência. Nós não acredito que não teria isso, porque nas bibliotecas das universidades daqui do Brasil não se sente histórias de África, e acredito que se tivesse, muitos iriam conhecer quem realmente são os africanos. Uns até dizem que África é um país. África não é um país, África é um continente, tal como América do Norte, tal como América do Sul. Então, quando nos olham de forma marginalizada e preconceituosa, isso acaba também mexendo com um ser humano, não simplesmente como pessoa. Acaba mexendo conosco de tal forma que, como vocês veem, como vocês sentem, nós também sentimos. Já estamos a ter acesso, que eu também correlacionei com a história do autor, que não tinham direito à educação, hoje já temos esse direito. E vou trazer um trecho que a Bíblia fala, né? O meu povo morre por falta de conhecimento. Quando nós não temos conhecimento, acabamos morrendo.
Quando nós não temos conhecimento, acabamos tirando conclusões precipitadas, não temos bagagem suficiente para poder descrever, escrever, falar de alguma coisa. Então, o conhecimento é algo profundo. Eu vou trazer também um dos autores mais conhecidos, que é Nelson Mandela. Ele disse: o conhecimento é uma arma poderosa. Então, quando nós temos essa arma e quando nós conhecemos as pessoas que realmente queremos falar, outros assuntos que queremos debruçar, acabamos falar com propriedade, acabamos sentir também de facto o que os outros sentem, acabamos não repetir as histórias que já passaram. Para esta questão da leitura, né, tem um autor angolano, o Victor Hugo Mendes. Ele diz que quem lê um livro não quer a mesma pessoa. Então, se quem lê um livro não quer a mesma pessoa, e nós precisamos de nos conectar com outros povos, então uma das sugestões é esse Ceará Negro e outros temas de África. Porque se nós não lemos, nos tornamos ainda mais ignorantes. E diante de tudo o que se passa na sociedade, as pessoas hoje estão com preguiça de ler. As pessoas só querem ler memes, só querem entrar no Instagram, ver memes e ler, não leem livro. Então, por isso é que nunca são outras pessoas, realmente. Repetem um meme 3 vezes, esse meme está muito bom. Só mesmo meme. E está aqui uma sugestão. Nunca se conectou com um africano, se conecte com ele a partir de um livro. Já é um caminho andado, né? Não tem essa oportunidade de ir para a Unilab. A Unilab tem muitos africanos, muitos pretos e pretas, felizmente, bonitos e bonitas. Não tem essa oportunidade de ir na Unilab, está difícil. Está aqui o livro do Flávio Paiva. Se conecte com ele. A semana passada, numa das minhas aulas de metodologia, nós falamos sobre o rumo à África, a utilidade do inútil. Que não sejamos inúteis, que não sejamos utilidade, porque somos inúteis. E o continente africano passou por muito tempo a ser utilidade do inútil. Simplesmente eles são inúteis, mas são utilidades para o branco em algum momento. Então, que hoje nós reverberemos essa história, sejamos muito mais decoloniais, sejamos pessoas que realmente pesquisam e não, como africanas e africanos estamos aqui, não permitamos que sejamos utilidade do inútil na vida de quem não nos merece. O livro do Flávio Paiva é um bom direcionamento para conhecer a África. Embora que ele cita alguns países, né? A África é grande, conforme nós sabemos, mas ele traz pontos que a gente provavelmente consegue conhecer a África e os africanos. E tem um livro da Chimamanda que fala sobre o perigo de uma história única. Então, eu acho que as pessoas ouviam a história dos africanos só como que eu posso dizer, de uma certa forma. E foi contada várias vezes, por isso... E não contada pelos próprios africanos. Certo. E por isso que olham de um jeito diferente nós como africanos. Nós que estamos aqui já passamos por momentos muito difíceis, né? A forma como nos olham. Quando chegamos aqui, acredito eu. Então, o livro está ali. Eu recomendo, né, que seja um bom direcionamento para vocês conhecerem um pouquinho o africano. Então, essa é a minha dica para conhecer mais um pouquinho de África, ou pesquisem mais sobre a África. Por quê? Porque vão encontrar coisas boas. Não é só daquilo que vocês têm ouvido, o africano é inútil, o africano não presta, é agressivo e muito mais. Então, Flávio Paiva traz muita coisa boa sobre o livro. E tem um livro, acho que um tema na página 115, que diz o coração negro importa. Então, aconselho a ler o livro.